Mais uma aula especial para você e na aula de hoje nós iremos fazer a demonstração das fórmulas de fatoração. A ideia é o seguinte, eu tenho, por exemplo, um seno de um P mais um seno de um Q e eu quero transformar essa soma em uma multiplicação. Nós chamamos isso de fatorar, transformar em um produto, isso aí. E como é que eu consigo fazer isso? É necessário você recordar dessas relações aqui que nós já conversamos até o momento desse curso aqui. Cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Seno de A mais B, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. E uma dica é, se você sabe esses dois, vai saber aqui. Se aqui é mais, aqui é mais. Se aqui é menos, aqui é menos. Aqui é o contrário. Se é mais, aqui é menos. Se aqui for menos, lá será mais. Pode observar que isso é verdade. E a gente começa da seguinte maneira. Você vai escrever aqui as fórmulas de seno de A mais B e seno de A menos B. Você pode me ajudar? Você faz assim, ó. Seno... prof, eu sei quem é o seno de A mais B. Então, você coloca bem aqui. Quem é seno de A mais B? Aí você coloca seno A, cosseno B. Se aqui é mais, seno de B, cosseno de A. Seno de A mais B, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Se eu sei o mais, eu vou saber também o menos. Seno de A menos B será, aí você faz aqui, seno, olha lá, seno A, cosseno B. Se aqui é menos, aqui será menos, seno de B, cosseno de A. Então, você coloca essas duas relações. Por quê, prof? Porque a gente vai fazer uma jogada com essas duas fórmulas aí. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou somar. Eu vou adicionar essas duas fórmulas aqui e aí você vai perceber uma consequência quando você soma essas duas fórmulas aqui. Você vai ter o seguinte aqui, ó. Quando você somou essas relações aí, você vai ter seno de A mais B, coloque aqui, ó, seno de A mais B, mais seno de A menos B. Só que ocorre um detalhe curioso, que esse aqui, ó, pachaca com esse aqui, vai cancelar. E aí você tem seno A cosseno B mais seno A cosseno B, são iguais. Então, esse mais esse vai dar 2 vezes seno de A cosseno de B. E agora eu vou fazer uma brincadeira legal aqui na nossa questão. Eu vou chamar esse A mais B, de um valor P e vou chamar esse A menos B de um valor Q. Olha lá, no lugar de A mais B, estou dizendo o seguinte, vou colocar aqui essa nossa observação. A mais B eu chamei de P e A menos B eu chamei de Q. E acontece, quando você faz isso, é um sistema. E esse sistema aqui você pode descobrir o valor do A e do B. Em verdade, eu vos digo que esse A, ele sempre é a média aritmética, P mais Q sobre 2, e esse B é a semidiferença P menos Q dividido por 2. Você pode dizer assim, Moura, eu não percebi, eu não enxerguei. Isso aí, que o meu A, no caso, A é P mais Q sobre 2 e o B, ele vai ser P menos Q sobre 2. Deixa eu só marcar aqui essa observação para você não esquecer o que nós fizemos aqui nesse pedaço aqui. Então, lá vai, fechando a caixinha, agora foi. Então, como é que eu chego nessa informação aqui se você não percebeu? Basta você fazer duas brincadeiras. Primeira, você soma. Se você somar aqui A mais B com A menos B, esse pachaca com esse. Vai ficar A mais A, 2A, P mais Q. E esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Legal? E, não quero somar, professor, eu quero subtrair. Se você fizer esse menos esse, ou de outro modo, multiplicar esse por menos 1 e somar, você vai cortar esse A com menos A, vai ficar aqui menos com menos, quando você multiplicou por menos 1, ficou positivo, então B mais B, 2B, aí passa depois o 2, e aí vai ficar P menos Q sobre 2.
Qualquer coisa faça devagar, mas ele é um sistema tradicional. Toda vez que você tiver a soma e a diferença, o A é a média, a aritmética, e esse B ele é a semidiferença. Você subtrai e divide por 2 aí. Em resumo, chegamos à primeira fórmula aqui, que é 2 vezes o valor do A. Quem é o valor do A? P mais Q dividido por 2. E o valor do B, P menos Q sobre 2. Então, esse era o primeiro objetivo aí, que você chegasse nessa demonstração. Seno P mais seno Q é 2 vezes seno de P mais Q sobre 2 e cosseno de P menos Q dividido por 2. Legal, bonito. Alguém pode dizer, não, complicado, mas calma, isso nunca vai mudar. Isso aqui você vai ter oportunidade de faz uma vez, faz a segunda, a terceira, até você aprender. É insistência. Você tem que compreender essa ideia, como funciona. Aqui eu somei, não foi? Eu peguei essa aqui e somei com a outra bem aqui. E se eu quisesse não fazer isso, quisesse fazer a diferença, que seria assim, por exemplo. Vamos ver se tem espaço bem aqui. Eu repito a primeira. Olha, segunda ideia. Deixa eu colocar bem aqui para separar. Segunda ideia. Eu vou pegar agora as mesmas fórmulas, vou colocar aqui, ó, seno de A mais B será, aí você sabe, seno A, cosseno B, aí aqui mais seno de B, cosseno de A. Aí você pega essa primeira aqui, já está aqui, pega agora a segunda, multiplica por menos 1. Quando você multiplicar por menos 1, só vai mudar o sinal, vai ficar um menos aqui na frente. Vai ficar menos seno de A menos B. Aí aqui vai aparecer menos seno de A cosseno B. E bem aqui, menos com menos, vai virar mais seno de B cosseno de A. E agora o que é que você pode fazer aqui? Você pode somar. Não vai esquecer, eu peguei a segunda equação, multipliquei ela por menos 1, só para trocar o sinal, pois a minha intenção aqui é fazer a soma. E quando você somar agora aqui, olha o que acontece. Esse pachaca com esse. Pachaca são opostos. Então, eu vou ter o seguinte bem aqui, ó. Eu vou ter que seno de A mais B menos seno de A menos B. Isso aqui será 2 vezes, porque esse mais ele mesmo, uma caneta mais a mesma caneta, 2 canetas. Então, seno B cosseno A mais seno B cosseno A é 2 vezes seno de B cosseno de A. Só que você sabe essa brincadeira bem aqui, em todos eu vou usar a mesma brincadeira aqui. Que A mais B é P, A menos B, se você chama de Q, o A é a média aritmética e o B é a semidiferença. Então, eu tenho aqui, ó, que seno de P menos seno de um Q, esse carinha é quem? 2 vezes seno de B, o B é a semidiferença, P menos Q dividido por 2, vezes o cosseno de P mais Q sobre 2. Legal? Então, vai aí treinando aí. Eu preparei um curso aqui para vocês, esse curso é valendo mesmo. Eu faço as demonstrações aqui da parte de trigonometria, mas também tem os exercícios. Você está na aula aqui da demonstração. Na próxima aula, eu irei fazer os exercícios utilizando essa relação. Só para você entender bem aonde é que você está, né? De repente, a pessoa caiu aqui de paraquedas e está dizendo assim, o que esse louco está fazendo essas demonstrações? Porque a aula aqui é das demonstrações dessas fórmulas aqui, só para você não ficar usando sem sentido aí, né? Então, é importante você parar e olhar essas formulazinhas aí. Depende também qual é o seu objetivo, né? Se o seu objetivo só é utilizar as fórmulas, você pode passar para outra aula. Não, mas eu quero saber, quero aprender, estou aqui para te ajudar. Esse é o objetivo da aula. Então, olha lá. Precisa memorizar? Se for para decorar, não precisa memorizar as duas, né? Porque basta perceber, se você sabe um, vai saber o outro. Porque olha só, se é mais, aqui começa em mais. Porque, olha lá, aqui tem seno, aqui tem cosseno. Seno e cosseno. Se aqui é mais, começa pelo seno do mais.
Se aqui é menos, comece pelo seno do menos, porque em todos vão aparecer isso aqui, viu? Fica ligado. O A é a média aritmética, o B é a semidiferença. Agora eu vou deixar vocês darem uma notada aqui. Estou voltando. Vamos agora pegar, então, o cosseno de A mais B. Você coloca aqui, ó, cosseno de A mais B. Quem é o cosseno de A mais B? Você sabe que vai ser cosseno A, cosseno B. Se aqui é mais, o próximo é menos seno de A, seno do arco B. E aí, se você sabe o cosseno de A mais B, vai saber o cosseno de A menos B, que será cosseno A, cosseno B. Se aqui é menos, aqui será mais seno de A vezes o seno do arco B. O que é que o prof vai fazer? Vou fazer o mesmo esquema. Vou somar essas duas fórmulas e depois vou multiplicar essa por menos 1 e vou somar. E vão surgir duas fórmulas na mesma ideia da situação anterior. Você pode me ajudar? Então vamos lá. Então primeiro, deixa eu pegar aqui a régua, colocar um traço bem aqui que a gente vai somar essas duas equações aqui. Aqui vou colocar uma chave para ficar organizado, colocar um sinal aqui de mais, só para você recordar que eu estou somando essas equações aqui. Lá vai. Quando você somar, esse pachaca com esse, ó, são opostos. E aí você tem o seguinte, você escreve aqui, ó, cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. Não dá para somar, não vai querer fazer besteira, querer cortar, não. É só uma expressão, cosseno desse arco mais cosseno desse outro arco aqui. Isso aqui será cosseno A, cosseno B mais cosseno A, cosseno B, é 2 vezes cosseno de A, cosseno de B. Agora, você pode fazer o mesmo esquema. Chama A mais B de P e A menos B de Q. Então, vai ficar desse modo aqui, ó. Cosseno P mais cosseno Q, que a gente conversou. Se A mais B é P, A menos B é Q, esse A, ele é a média aritmética, P mais Q dividido por 2, e o meu B, ele é a semidiferença. Então, vai ficar aqui cosseno de P menos Q sobre 2. E dessa maneira, está feita aí a demonstração aí do cosseno de P mais cosseno Q. Legal? Então, não esqueça dessa outra relação bem aqui. Agora está faltando uma última que você pode fazer de modo semelhante. Você pega aqui, anota essas relações. Deixa eu colocar aqui uma chave só para separar aqui. Vai ficar cosseno de A mais B, cosseno de A mais B, você coloca cosseno A, cosseno B, se aqui é mais, o próximo é menos, seno de A vezes seno de B. Quem é o cosseno de A menos B? Cosseno de A menos B está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, vai aparecer um menos aqui na frente, ó. Vai aparecer um menos aqui. Vai ficar dessa maneira. Aqui aparece também um menos. Deixa eu colocar. Menos cosseno A, cosseno B. E aqui, mais com menos, vai aparecer um menos também. Menos seno de A, coloque aqui, vezes seno de B. E agora, se você for adicionar essas relações aí, você vai ter o seguinte. Deixa eu colocar uma barrinha bem aqui, que eu vou somar essas duas equações e vai pachacar a gente aqui, né? Esse pachaca com esse. E aí você tem aqui cosseno de A mais B, ó, cosseno de A mais B, menos cosseno de A menos B. Aqui vai ficar sinais iguais, conserva o sinal e soma, 2 vezes seno de A, vezes aqui o seno de B. Só que você chama A mais B de um P qualquer. E bem aqui A menos B de um Q. Um P sendo A mais B igual a P, viu? E bem aqui um Q. E aí você tem, então, cosseno P menos cosseno Q igual aqui a menos 2, Q
que multiplica o seno, o meu A. Quem vai ser o meu A? Lembra? É a média aritmética e o meu B, ele é a semidiferença. E dessa maneira, nós conseguimos aí o objetivo da aula, que era fazer, né, a demonstração. Se você chegou nessa aula agora, por exemplo, aí, né, avançou, que fórmulas são essas? Nosso objetivo da aula era fazer a demonstração dessas fórmulas aqui, que nós utilizamos na aula anterior aí, sem assim, utilizei, queria saber por que essas fórmulas são verdadeiras, e aqui está a demonstração. Tá? Qual é o objetivo disso aqui? Às vezes a pessoa só olha que ela não entende o objetivo. É transformar uma soma, né, de dois senos, dois cossenos, uma diferença também entre seno e cosseno em uma multiplicação. Eu pego aqui um cosseno P mais um cosseno Q, por exemplo, transforma em uma multiplicação. A gente fala que a gente transformou em uma multiplicação. Esse era o objetivo. Agora eu vou te esperar na próxima aula que nós podemos fazer mais exercícios dessa parte bem aqui. Te espero, Rapidola. Ei, ainda está aí? Quer mais conteúdo? Quer assistir mais vídeo aula? Então acesse a nossa próxima aula aqui no canal Rapidola. E não esqueça, compartilhe as nossas aulas, deixa seus comentários aí e aquele seu joinha parceiro. Desde já, te espero na próxima vídeo aula.